Fazer. Agora sim estamos gravando, então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Compartilhar a tela com vocês de novo. Então, já está. Eu vou colocar no canal aqui também um linkzinho, mas no Instagram, a gente também deixou o Instagram como mais um lindo dia. Então, entrando no Instagram, tem aqui, ó, bom, gerador de estudos. Clicou no gerador de estudos. Nós estamos agora em 1 Coríntios, capítulo 6. E olha que isso aqui deu não terminei ainda, deu um mega trabalhão, mas vamos lá, tem que funcionar. Vamos ver se a API está rodando bonitinha. 1, 2, 3 e foi. Boa. Então, deixa eu colocar vocês aqui no cantinho. Deixa eu colocar vocês aqui, ó. Então, agora nós temos o nosso gerador de estudo. Eu vou jogar vocês para cá, que, inclusive, dá para baixar estudos online, dá para fazer bastante coisa. Ficou bem legal. E eu também estou colocando no ar, depois eu vou te mostrar, Dani, aproveitando que eu já falei, tem que mostrar, né? Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Não. Esse aqui é o da Fê, olha que coisa linda. Você vai começar a cozinhar amor e tempero, amor de mãe e tempero de filha. Ela vai começar a colocar algumas receitinhas junto com a Bela no ar. Que Depois a gente legal. coloca no canal também, bem, bem bacana. E aí, depois eu abro. Tem um que eu estou colocando no ar. Deixa eu ver. Eu estou colocando no ar um gerador de devocional. Ficou bem legal, que vai subir junto com esse site. Mas bora lá. Ontem nós fizemos. Deixa eu abrir aqui com vocês o 1 Coríntios, capítulo. Deixa eu abrir aqui. Ontem nós fizemos o capítulo 5. 1, 2, 3 e abriu. Deixa eu jogar ele aqui, ó, do ladinho. Então, ontem nós falamos o caso de imoralidade na igreja. Então, como a gente viu lá, Paulo estava na cidade de Éfeso, direcionando Corinto, depois dele já ter desbravado a cidade de Corinto, né, e ter iniciado a edificação. Ele deixou lá presbíteros e diáconos e discípulos, mas as coisas já não iam mais como ele deixou, né, conforme a gente viu. Então, se inicia imoralidades, o julgamento dos de dentro, bem curtinho, mas muito forte, a questão do entendimento, né? Aqui no estudo, eu mudei os nomes. O que eu fiz? Lá no final, ele chama agora ponto de reflexão do capítulo. E eu deixei um pouquinho mais organizado. Para quando, tipo assim, Dani, se você quiser imprimir, depois eu vou dizer, amanhã já está imprimindo, tá? Eu ainda não fiz a configuração de impressão, mas fica fácil para fazer também, para pegar, encaminhar para outras pessoas e assim por diante. Então, vamos lá, fazer o primeiro capítulo no gerador de estudos. 1 Coríntios, capítulo 6. Vocês estão vendo bem? Dá para ver bem? Eu tô. Tá. Irmãos, levando irmãos aos tribunais. Acaso algum de vocês, quando tem alguma questão contra seu irmão, ousa levar o assunto para seu julgamento pelos injustos e não pelos santos? De novo, acaso algum de vocês, quando tem alguma questão contra seu irmão, ousa levar o assunto para ser julgado pelos injustos e não pelos santos? Forte isso aqui, hein? Inclusive, de novo, como eu estou ajustando algumas coisas, me veio um pouco disso, né? A maioria das pessoas que gostam de bagunça, elas sempre buscam alguém séria para poder validá-las, né? Então, de novo, acaso algum de vocês, quando tem alguma questão contra seu irmão, ousa levar o assunto para ser julgado pelo injusto? Muitas pessoas fazem isso porque querem bagunça. E não pelos santos, que deveria ser o correto. Pessoas que têm discernimento. Ou vocês não sabem que os santos julgarão o mundo. E se o mundo vai ser julgado por vocês, são vocês incompetentes para questões de menor importância? Não sabem que nós julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Portanto, se vocês têm questões sobre assuntos desta vida, constituem como juízes homens
que não têm nenhuma importância na igreja. Portanto, se vocês têm questões sobre assuntos desta vida, constituem juízes homens que não têm nenhuma importância na igreja. Digo isso para a vergonha de vocês. Acaso não há entre vocês algum sábio que possa julgar o caso entre dois irmãos? O que ele está falando aqui? O problema acontecia, e aí eles envolviam pessoas totalmente fora de como eles viviam. Então, o que ele está falando? Digo isso para a vergonha de vocês. Então, que eles trazem pessoas de fora para julgar o que eles faziam. Né? Então, teve um problema entre o grupo. Opa, quem é o mais sábio do grupo? Então, isso, na verdade, já tem que ser nomeado antes, né? Já tem que ser entendido antes. Então, digo isso para a vergonha de vocês. Acaso não há entre vocês algum sábio que possa julgar o caso entre dois irmãos? Irmão levando irmão a julgamento, isso perante os incrédulos? Vocês estão entendendo aqui? Já é, por si, uma derrota para vocês terem questões um contra o outro. Por que não suportam a injustiça? Por que não aceitam a perda? Pelo contrário, vocês mesmos cometem injustiças e causam perdas aos irmãos. O que ele está falando aqui? Teve um problema entre dois irmãos? Por que essas pessoas não sentaram para buscar entendimento? Eles permitiram envolver pessoas do mundo que normalmente não têm o mesmo discernimento para resolver as coisas. Então, o que ele fala aqui? Ó? Digo isso para a vergonha de vocês. Acaso vocês não tinham entre vocês algum sábio para poder julgar isso? Irmão levando irmão a julgamento, isso perante os incrédulos, já é por si uma derrota. Já é por si uma derrota para os cristãos. Vocês dizem discernir o Espírito Santo, vocês dizem entender as mensagens do céu, e quando um problema acontece, vocês agem como pessoas perdidas. Forte, hein? A injustiça e a imoralidade não herdarão o reino de Deus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem extorsionários herdarão o reino de Deus. E isso é o que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, foram santificados. O que é isso daqui? É forte, né? Porque, tipo assim, nós vimos lá, todo mundo que se converte recebe o Espírito Santo. Nós vimos em Atos que não, vocês concordam? Concordam? Então, legal. Então, pode ter alguém convertido, eu vou dar um exemplo, tá? O Espírito, ele nos aponta o nosso erro. Então, eu vou dar um exemplo. Antes da minha conversão, eu comprava, eu praticamente tomava vinho um dia sim, um dia não. E aí, quando eu me casei com a Fê, eu comprava vinhos e tudo mais, e ela nunca gostou muito. A Fê não gosta de bebida em casa, e isso é um ponto importante, né? Que a gente vai se ajustando um no outro, e nesses 4 anos a gente foi se moldando um no outro. Mas, após a minha conversão, Deus já me apontava que esse era um hábito que eu teria que abandonar. E eu venho lutando contra ele, porque era algo que eu falava, não, mas eu não sou bêbado. Eu só bebo socialmente. É só uma tacinha de vinho. Mas Deus apontando para mim, tipo assim, você precisa abandonar esse hábito. E eu estou falando isso aqui gravado, porque isso me incomoda. E aí eu fico dando desculpas. O que eu estou falando? Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os extorsionários. O que eu estou querendo dizer para vocês? Nós podemos ser pessoas que agimos corretamente. Nós podemos ser pessoas que buscamos padrões de vida no mundo para socialmente sermos aceitos. Isso é natural. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui? Quando o Espírito Santo entra, automaticamente, ele vai apontar algumas coisas. Isso é natural.
ele vai mostrar algumas coisas que a gente não vinha antes. Então, de novo, né? Somos seres falhos, é isso que é importante entender. Todos nós somos seres falhos. Todos nós. Nem, o Espírito Santo vai fazer com que nós sejamos perfeitos? Não. O único ser perfeito se chama Jesus Cristo. Mas, claramente, o Espírito, quando a gente recebe o Espírito Santo, o Espírito nos direciona para o que a gente faz errado e para o que a gente faz certo. Isso é muito forte. E isso é o que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus com o corpo. Todas as coisas me são listas. Essa frase é bem conhecida, né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Tudo eu posso. Entende? Qual é o problema que tem de eu receber, como eu já recebi muitas vezes, pessoas em casa e tomar vinho? Não há um problema, não é imoral. Mas o que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo, qual é o capítulo 6? Eu mandei para vocês lá no grupo. Qual é o banner lá do capítulo 6? Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui o... Opa! Deixa eu abrir o banner do capítulo 6. Vou lá no nosso grupo. Está aqui, ó. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, de novo, se nós entendemos isso, e aí não é sobre beleza, não é sobre estética, é sobre como nós tratamos o nosso corpo, porque toda substância que eu coloco para dentro, automaticamente ela age diferente em mim. E aí, de novo, todos nós vamos errar, pecar, todos nós não somos seres perfeitos. A questão é que Deus vai nos colocando num plumo. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Não dá, não tem como, não é buscar a perfeição. O que eu mais percebi em algumas igrejas que eu frequentei é que as pessoas elas ficam tão enlouquecidas e tão aficionadas em buscar a perfeição que elas surtam. Não sei se vocês já perceberam. Vocês entendem? Não é isso. Não é isso. Deus ele vai apontar para ti exemplo. Pô, eu vou fazer uma viagem. Eu vou tomar um vinho com a minha esposa. É eu e a minha esposa numa viagem. O que eu estou querendo dizer? A partir do momento que eu tenho... Eu sou uma geração, certo? Se eu posso mostrar para os meus filhos que eles podem não beber, é um hábito que o Deus já está me mostrando que é um hábito que eu poderia mudar. Ele me mostra, ninguém está me falando. Ele me mostra, eu sinto isso. Entende? Então eu estou trazendo aqui, eu estou explorando isso com vocês aqui gravado. Então, se eu posso não mostrar, isso é uma coisa que eu e a Fê já conversamos bastante. Se eu posso não mostrar para as crianças, isso vem ficando cada vez mais claro para mim. Melhor, porque a próxima geração já vem com mais clareza de como edificar o corpo, entende? Então, nós não somos seres perfeitos, mas a todo o momento, Fê e Dani, nós estamos dando exemplo, entende? Eu passei uma crise nos últimos 2 meses. Em nenhum momento eu surtei. Sabe por quê? Porque eu estou dando exemplo. Eu preciso mostrar, inclusive, para as pessoas que não se inventa, não se cria, não se bagunça por qualquer problema que for. Então, a gente está dando exemplo. Nós estamos em casa. Aqui eu estou no fundo de casa. Tem uma edícula no fundo de casa. Eu coloquei o computador aqui para trabalhar. A Fê está lá no quarto. Então, as crianças estão lá dentro também. Então, de novo, né? Eu até poderia fazer de lá que eu prendi uma tela aqui na mesa. Dava para levar o notebook e fazer de lá. Mas todos nós vamos passar por problemas e vamos cometer erros. Mas quando a gente começa a ter esse discernimento, a todo o momento nós estamos dando exemplo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nada. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como o outro.
O corpo, porém, não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é um ponto importante, porque em Corinto, para a cidade de Corinto, ele traz algumas coisas que ele não traz em outras cartas, tá? Paulo vai falar de relação sexual, Paulo vai falar de casamento, Paulo vai falar de algumas coisas nessa carta, tá? E Deus, que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará nós por seu poder. Não sabemos vocês que os seus corpos são membros de Cristo? Acaso posso tornar os membros de Cristo e fazer deles membros de uma prostituta? De modo algum. Forte isso aqui, não é? Acaso eu posso tomar um membro de Cristo? Eu vou me colocar nessa posição. Acaso eu posso pegar um membro de Cristo e colocar no corpo de alguém que fica bebendo até de madrugada com os amigos? Não. Eu estou me colocando nessa posição para não falar de ninguém, entende? Mas eu hoje consigo ter esse discernimento que não. Vocês entendem isso? Isso não quer dizer que eu sou perfeito. E ninguém é. Nós somos seres falhos buscando aprender com Cristo. Mas, como eu falei, a todos os momentos nós estamos dando exemplo, principalmente quando nós trazemos frutos para o mundo, que podem ser seres com mais discernimento que a gente. Eu escuto algumas pessoas falando assim, nossa, essa geração ela está sem ambição, ninguém mais quer ser líder. Vou falar que, tipo assim, eu acho que essa geração, os filhos viram os pais e as mães tudo se separando, e tudo ficando doente por conta de trabalho, e esse casamento tudo falido. Eu acho que os filhos estão falando assim, ó, eu não quero casar, eu não quero ter posição alta em empresa. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Vocês entendem? É uma geração de pessoas que fizeram um monte de besteira, e agora os filhos, eles só não querem ser os pais. Eu acho que os filhos olham e falam, pô, mas meu pai só chegava meia-noite em casa. Pô, mas minha mãe só brigava. Pô, mas era só a gente em casa. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Sim. E aí o filho começa a crescer e fala, eu quero ser tudo, menos o meu pai e a minha mãe. Então, quem está fazendo dessa geração uma geração que não quer se propor, não quer se relacionar, não quer liderar, não quer mais ter filhos, porque eles viram na geração passada tudo isso de forma errada. Entende? Qual é a única forma da gente corrigir isso antes que eles precisem, como nós aqui, errar para poder aprender? Trazendo a palavra de Deus o mais cedo possível. Eu já falei isso algumas vezes. Eu trocaria tudo por ter aprendido a palavra de Deus logo cedo. É uma outra cabeça. E hoje eu percebo, e eu julgava 10 anos atrás, pessoas que buscavam conhecimento bíblico. E hoje eu olho e falo, eu achava 10 anos atrás que vida era o que eu vivia. E hoje eu percebo que eu era uma pessoa ansiosa. Nossa, deixa para lá, mas olhando hoje, ansioso, uma pessoa que se achava dono do mundo. Nossa, que loucura. Mas aí eu olhava, na verdade eu olho e falo, não sou eu, é o mundo que é assim. A mente de quem está no mundo, não está sendo direcionado por Deus, é uma mente confusa. Então, é o que ele está falando aqui. Ó. Acaso posso tomar os membros de Cristo e fazer deles membros de uma prostituta? Aqui ele está trazendo um caso específico. Eu trouxe para vocês me colocando nessa posição. Quer dizer que a prostituta é menor, é menos do que ele? Não. Até porque nós vimos, inclusive, Jesus Cristo. Eu recebi até um áudio de um amigo há 3 dias atrás, me falando sobre isso. De novo, né, os judeus eles se juntam para poder apedrejar uma prostituta, apedrejar uma adúltera, e aí Jesus Cristo vem, risca o chão, né,
E aí ele vira para todos e fala assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos vão embora. E aí Cristo vira para essa adúltera e fala, aonde estão os seus acusadores? E ela vira e fala, não tem ninguém, eles se foram. E aí Cristo fala para ela, pois bem, eu também não vou te acusar. Vá e não erre novamente. Então, de novo, quem somos nós para julgar? Mas, ao mesmo tempo, não é possível ter o discernimento de Cristo se nós estamos em alguns hábitos. É isso que Paulo está tentando falar aqui, tá? Ou vocês não sabem que os que se unem à prostituta é um só corpo. Pois já são, disse ele, dois em um só corpo. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o imoral se peca contra o seu próprio corpo. Então, o que ele está falando? Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a pessoa imoral, ela peca contra o próprio corpo, e o corpo é de Cristo. Então, se eu peco contra o meu próprio corpo, automaticamente eu estou cada vez mais me afastando da espiritualidade de Cristo. Vocês entendem isso? Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, o qual vocês receberam de Deus, e que vocês não são de si mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no seu espírito, pois ambos pertencem a Deus. Lembrando, ele está direcionando essa carta para pessoas que foram batizadas, para pessoas que aceitaram Jesus Cristo, para pessoas que estavam na cidade de Corinto. Ele não está falando para o mundo, certo? Então, de novo, há um rito inicial para que essa carta seja entendível. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Ah, mas eu quero entender o que Deus está falando. Existe um rito, Deus deixou claro. E sabe por que isso é uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão complexa ao mesmo tempo, que é somente você fazer o seu ego virar e falar assim, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito dizer que eu sou criatura e Deus é o Criador. E através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, eu consigo chegar a Deus. Eu consigo edificar a minha vida. Eu consigo me fazer um ser melhor. Eu consigo discernir melhor. Se posicionar, se colocar na posição de criatura, é complexo, porque quem está no mundo, o ego é alto. Vocês entendem o que eu estou falando? Normalmente, a gente só vai se posicionar na posição de criatura quando o mundo bateu na gente. Vocês entendem? Muito difícil uma pessoa que não aprendeu a palavra de Deus dentro de casa, sem ter uma queda, aceitar Cristo. Porque essa pessoa já acha que ela tem Deus. O ego já posiciona ela como a pessoa mais certa do mundo, como a pessoa mais iluminada, como uma pessoa que consegue fazer tudo. O ego, ele faz com que a gente não tenha amplitude. O ego, ele faz com que a gente enxergue só o nosso umbigo. Ele faz com que a gente enxergue só a gente. E aí não é sobre virtude. Você pode ter pessoas fora de Cristo com boas virtudes, com bons princípios. Mas, se a pessoa não tem o direcionamento do Espírito Santo, ela não tem amplitude. Ela vai guiar a vida dela por teses. Olha, pessoas assim fazem isso, pessoas assado fazem isso. E aí Deus vira e fala, todos nós somos diferentes, e eu vou simplesmente pegar todo mundo e colocar todo mundo numa caixinha, baseado em como se veste, em como fala, em como se porta. Vocês entendem? Então, eu posso ter eu posso colocar minha vida nos maiores princípios que eu quiser. Ainda assim, eu estou julgando para tomar decisões. A única forma de eu discernir corretamente, não julgar, é através do Espírito Santo. Como eu dei um exemplo para vocês, e essa carta cabe muito bem, e eu vou voltar para esse exemplo antes de finalizar, tá? Cristo
foi morto e ninguém, não é um ou dois ou três, ninguém, até os próprios apóstolos se afugentaram, certo? Com medo dos romanos e com medo de morrer. Cristo foi morto numa época que o Espírito Santo não existia, porque o Espírito Santo ia vir através dele 50 dias depois da Páscoa, da morte dele. Após a morte dele, nós tivemos em Atos aquele ato no mesmo capítulo, capítulo 9, até lembro, não esqueço mais o capítulo 9, que é a conversão de Paulo, e no mesmo capítulo, Paulo recebe o Espírito Santo, e no mesmo capítulo, no começo, fala que ele estava indo atrás de cristãos para matar cristãos e prender cristãos, e aí daqui a pouco ele está convertido, e daqui a pouco ele vai no encontro dos apóstolos, ele vai para Jerusalém, e aí fazem uma emboscada para ele em Jerusalém, porque aí os dele queriam agora pegar ele. Fazem uma emboscada para matar Paulo. Eles fecham todos os portões de Jerusalém para matarem Paulo. E aí os próprios apóstolos e discípulos botam Paulo num cesto e mandam Saulo expulso para Tarso, porque iam matar ele. As pessoas que eram perseguidas por Paulo ajudam ele a fugir para ele não ser morto. O que eu estou querendo dizer? Se aquelas pessoas vivessem por padrões, elas deixariam Paulo morrer. O Espírito Santo discerniu e eles conseguiram enxergar que Paulo era um outro homem. Eles conseguiram enxergar que Paulo tinha o Espírito Santo de Deus, que ele foi convertido, e automaticamente ajudaram ele a voltar para Tarso. Então, o que Paulo está deixando claro para a gente aqui? Essa é uma carta para Corinto, para pessoas que aceitaram, quando Paulo foi lá edificar essa cidade, pessoas que aceitaram Cristo, pessoas que se batizaram, pessoas que disseram aceitar o Espírito Santo de Jesus Cristo, pessoas que se posicionaram como criatura. Mas nós vimos em Atos claramente a importância de ler carta por carta, né? Nós vimos em Atos claramente que nem toda pessoa que se batiza e se converte recebe o Espírito Santo. Vocês lembram disso? E não foi uma, nem duas, nem três. Tem várias citações falando sobre isso. Fechamos aqui o capítulo. Então, 1 Coríntios capítulo 6, irmãos levando irmãos a tribunal. Isso já mostra o atrito e o ego voltando, né? Então, pessoas que se converteram, mas não receberam o Espírito Santo. No primeiro atrito, automaticamente já querem... estamos no meio aqui de pessoas, de 10, 15, 20 pessoas. Opa, mas eu quero trazer uma opinião de fora, eu quero... O que está acontecendo aqui? Já mostra para o mundo como era desunido. E é até hoje. Por conta de a gente não entender de fato o que é a conversão, o que é nascer de novo. A injustiça e a imoralidade não herdarão o reino de Deus. Então ele está deixando claro aqui que a imoralidade, principalmente, porque a imoralidade você está agindo contra o corpo. E o corpo é do Espírito Santo. Então, quanto mais você age imoralmente com o seu corpo, mais você está se afastando de Deus. Mais você está se afastando do Espírito Santo, da espiritualidade. Glória a Deus com o corpo. E aqui ele está deixando muito claro que quanto mais nós cuidarmos do nosso corpo, quanto mais nós cuidarmos da nossa... O corpo é tudo, é a mente, é tudo. Quanto mais nós nos cuidarmos, mais nós estamos prontos para que Deus nos direcione e nos leve para próximos passos. Bora lá. Eu mudei aqui, reflexão e aplicação. Ponto de reflexão do capítulo. 1 Coríntios, capítulo 6. 3 pontos chaves para a discussão e reflexão de cura emocional e espiritual. Vamos lá. Ponto 1 desse capítulo. Justiça e paz. O capítulo 6 de 1 Coríntios nos lembra da importância de resolver as questões internamente entre os irmãos, em vez de recorrer a tribunais seculares. Isto destaca a necessidade de justiça e paz dentro da comunidade de fé, refletindo o caráter de Jesus, para debater com a turma. Como a igreja pode promover a justiça e a paz internamente, evitando assim levar questões a instâncias externas? Qual é o papel do líder e do membro comum neste processo? Na prática, pratique a resolução de conflito de maneira bíblica, buscando a misericórdia e a compreensão entre os irmãos. Esteja disposto a perdoar e a ser perdoado, seguindo o exemplo de Cristo. Eu passei por uma situação assim, né? Eu tive uma pessoa que se comprometeu comigo
e não cumpriu, e eu me comprometi com outras pessoas e não cumpri. Essas pessoas vieram para cima de mim com 500 pedras. E disso se virou um circo. Em momento algum, eu me virei contra essa outra pessoa. Na verdade, eu estou há 3 meses focando em resolver o problema sem gerar exposição. Então, o que Paulo está falando aqui? Como é que a gente vai entender o direcionar do Espírito Santo? No agir na prática. O falar é fácil, gente. No falar, nós fazemos e nós somos tudo. Quando acontece o problema, como que você age? Quais são as suas ações? É difícil, mas o que Deus está falando? Carta forte, hein? O que Deus está falando aqui? Pratique a resolução de conflito de maneira bíblica, buscando a misericórdia e a compreensão entre os irmãos. Eu estou lidando com uma pessoa que não é muito difícil, Dani, e eu estou passando por isso, tá? Porque como eu falei aqui agora, o meu foco nesses 3 meses nunca foi expor, e sim resolver. Então, é muito difícil, eu estou falando isso, vivendo isso. Eu não estou falando isso falando da vida do meu vizinho. Eu estou falando isso vivendo isso. Então, é isso que Deus está falando aqui. Nós precisamos buscar um entendimento bíblico, nós precisamos buscar o entendimento da palavra para cada vez mais agir como Deus quer que nós, como Deus agiria, como Jesus Cristo agiria no nosso lugar. Basicamente isso. E é muito difícil. Muito difícil. 2. E aqui eu ainda estou lidando com uma pessoa que quer se converter, mas ainda não se converteu. Então é mais difícil ainda, porque visivelmente você percebe ações do ego envolvidas no meio dessa resolução. Aí é mais difícil, mas Deus, ele, às vezes, eu falo, meu, não pode ser, que eu passei por isso. Aí eu respiro e falo, meu Pai amado, o que o Senhor faria no meu lugar? Me traz sabedoria. Aí eu volto para o plumo. Porque se a gente deixar agir pelo ego, o ego é cego. O ego é cego. 2. Vida santa e separada. A mensagem clara de que os injustos não herdarão o reino de Deus nos chama à reflexão sobre a nossa própria conduta. A vida do crente deve refletir a santidade e a separação para Deus, reconhecendo que o corpo é templo do Espírito Santo. Para debater de que maneira a compreensão da nossa identidade em Cristo influencia as nossas escolhas diárias. De novo, de que maneira a compreensão da nossa identidade em Cristo influencia nossas escolhas diárias. Acabei de falar. Como podemos viver de forma santa e separada em um mundo que muitas vezes promete o oposto? Se eu fosse entregar o que me entregaram, é isso que eu estou falando. Tem que ter alguém que simplesmente bota plumo nas coisas. Porque senão as pessoas elas se matam. Cultive uma consciência espiritual sobre as suas ações e pensamentos, reconhecendo que você é um templo do Espírito Santo. Faça escolhas que honrem a Deus, buscando a sabedoria divina em todas as áreas da sua vida. Amém. 3. Eu estou tão feliz também com esse estudo bíblico. Ficou tão bonitinho, né? Eu gostei bastante, ficou muito bom. Glória a Deus em tudo. O capítulo encerra com um imperativo de glorificar a Deus em tudo, especialmente no uso do nosso corpo. Isso significa viver de maneira que todo o aspecto da nossa existência reflete a adoração e o amor a Deus. Para debater com a turma, o que significa na prática glorificar a Deus com o nosso corpo? De que maneira as nossas escolhas e ações podem ser um testemunho para quem está ao nosso redor? Na prática, faça uma reflexão sobre como está usando o seu corpo e suas habilidades para glorificar a Deus. Busque maneira de servir e adorar a Deus em todas as áreas da sua vida, tornando-se uma testemunha viva do amor de Cristo. De novo, como eu de novo escutei sabiamente esse final de semana de um amigo, a gente não muda o que passou. Então não adianta. Olha, mas eu poderia ter edificado aquela pessoa. Eu, naquela época, poderia ter agido diferente. A gente não muda o que passou. Não adianta. Às vezes a gente perde muito tempo tentando corrigir. Na verdade, se você está discernindo sobre o Espírito, você vai entender como olhar daqui para frente. Porque, de novo, a gente não muda o passado. Isso é uma coisa muito forte. Quanto do nosso tempo presente nós gastamos tentando mudar o passado?
Vocês entendem o que eu estou falando? Tem duas coisas diferentes, tá? Eu vou trazer para vocês a situação. Trazendo uma situação hipotética aqui. Fechei um negócio. Eu tenho contas a pagar desse negócio. Isso está em aberto. Isso não é passado, isso é presente. Vocês entendem? Tá claro, né? Mas mudar a situação, mudar as coisas que aconteceram, acabou. Não tem o que fazer. Ah, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, acabou. O tempo que nós perdemos olhando para trás e tentando entender o que aconteceu, a gente deixa de andar. Isso é uma das coisas que mais travam a nossa vida. Se você entender que você não controla o que está para trás, a sua mente ela só pensa no presente e no futuro. E o presente também é sobre colocar coisas em ordem, entende? Mas você não vai mudar mais o que ficou para trás. Então, mais um capítulo maravilhoso falando sobre que nós somos corpo de Cristo, falando sobre irmãos contra irmãos, né? Se estamos falando de pessoa de Deus, deveria ter mais sabedoria para tomada de decisão. A injustiça e a imoralidade não herdarão o reino de Deus. Então, alguns atos que a gente decide para a nossa vida nos afastam muito de Deus e nos trazem cada vez mais para o ego. E o ego é a principal ramificação que o coisa ruim usa para poder nos usar. O ego nos afasta de Cristo. E não é o ego de você se valorizar, não é o ego de você se entender, se amar, não é esse ego. Eu estou falando do ego que nos gera ramificações do orgulho, da inveja, do poder sobre os outros, da maldade. Isso tudo sai do ego. Uma pessoa com o ego muito inflado, ela se afasta do espiritual. E quanto maior o ego, maior o nível de perversidade. Por isso que ele está falando aqui sobre imoralidade. Então, uma pessoa imoral, ela se afasta do espiritual. Isso não tem a ver com erros e acertos. De novo, nós precisamos nos aprofundar para ter entendimento. A Bíblia não é simples. Mas, se a gente tiver esse cuidado de entender coisa por coisa, essa palavra nos ensina como viver de uma forma muito mais leve e ter muito mais paz. Fechamos mais um estudo. E agora, pela primeira vez, utilizando o nosso gerador de estudos bíblico oficial, que ainda não está final, eu devo finalizar ele até o final de semana. Tem detalhezinhos, design, eu vou botar uma home, tem coisas para mexer ainda, mas estamos quase finalizando, ficou bem legal. E aí, gente, manda isso para quem vocês quiserem. Olha, dá para baixar qualquer capítulo da Bíblia já com os estudos, já com os pontos de reflexão. Ficou bem legal, realmente espero que edifique bastante gente, que bastante gente consiga utilizar esse gerador de estudo para poder compreender mais a palavra de Deus. Dona Dani, a oração está contigo. Apertei errado. Eu tô quase oficial aí orando, né, seu Marcos? Virei oradora oficial. Brincadeira, hein, Fê? Vamos lá, vamos orar. Ai, a palavra maravilhosa. Passou tão rápido que eu nem senti, gente. Passou Vamos rápido lá. mesmo. Muito rápido, mas muito bom. Nossa, falou muito comigo. Sem comentários, dispenso comentários. Vamos lá, seu Marcos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor amado, queremos te agradecer por mais outra oportunidade, Senhor, de estarmos nos aprofundando na tua palavra. Senhor amado, tendo discernimento, e que em nome de Jesus, Pai amado, teu Espírito nos guie de forma sábia, e que nós possamos, Senhor amado, não estar, Pai amado, ser dados a esse tipo de pecado, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos guiar, Pai amado, mais do que o Senhor tem nos guiado. Deus, eu quero te apresentar o seu Marcos, eu quero apresentar
a dona Fernanda, eu quero apresentar a família dele. Muito obrigado, Senhor amado, muito obrigado pela vida dele, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, livrando ele de todo mal, de todo o intuito do inimigo. Senhor, que o Senhor venha, Pai, derramar chuvas de bênção sobre a vida dele e que ele venha, Senhor amado, ter mais profundidade ainda com o teu espírito. E que o teu espírito, Senhor, venha nos guiar segundo a tua vontade, o teu querer, tirando qualquer orgulho, tirando qualquer coisa, Senhor, que não agrada, porque o templo do Espírito Santo, Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo tem que ser santo, que nós venhamos ter sabedoria, Senhor, para guiar e cuidar do templo que somos nós, Pai, que é o nosso corpo, e não ser dado, Senhor, a nenhum tipo de nada, Senhor amado, que não te agrade. Então, Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, que o Senhor venha nos abençoar, obrigado por mais um estudo, obrigado, Senhor amado, por o Senhor estar aí aperfeiçoando o seu Marcos mais e mais aí no Instagram, que nós venhamos alcançar vidas através desse estudo, e que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Desde já é o que eu te peço, em nome de Jesus, e amém. Amém. Que, Dani, que nós obrigado. venhamos cuidar do templo, né, seu Marcos, de forma boa e... Nossa, a palavra falou muito comigo, muito. Eu acho que é lembrando que nós não somos perfeitos, porque uma das coisas que me chamou Sim. muita atenção, visitando muitos estilos de igreja, é que as pessoas elas buscam tanto a perfeição que elas acabam se tornando imorais por raiva de não conseguirem a perfeição. Não sei se vocês me entendem. Eu percebo as pessoas, elas ou é 8 ou 80, né? Ou a pessoa tenta ser muito perfeita, ou ela fala, quer saber? Briguei com Deus. Já ouviram esse tipo de coisa, não? Já. Muito. Nossa, bastante. E aí a pessoa fala, tipo, eu briguei com Deus, então já que eu briguei com Deus, eu tentei ser perfeito e vi que não dá, briguei com Deus, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, não é isso, entende? Nós somos, primeiro ponto a entender, que nós somos seres imperfeitos. O único homem perfeito veio para o mundo e o mundo deu conta de crucificá-lo. Então, de novo, nós estamos nos melhorando cada vez mais, não para sermos Jesus Cristo, mas para podermos discernir melhor nesse mundo até o momento de ir para a glória. Basicamente isso. E aquilo que o senhor falou também, né? Que às vezes a gente pensa que tem que nascer de novo, né, seu Marcos? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Esse é o segredo. Eu falei para Deus, você estava falando, eu falei, Senhor, eu quero nascer de novo, porque é tanta coisa, né? Então a gente tem que nascer de novo. E o nascer de novo, Deus ele me fez passar nesses últimos 5 anos exatamente os mesmos problemas que eu já tinha passado. A diferença é que eu sou uma outra pessoa. Entende? Então, de novo, eu olho e Deus ele é sábio demais, tá? Porque assim como a gente lê alguns livros da Bíblia, legal, Dani, você realmente mudou, você realmente é uma nova pessoa, você realmente está buscando se edificar, tá bom. Então, vou fazer você passar por coisas muito parecidas para entender como é que são as suas ações. Então, de novo, a gente precisa parar de escutar o que os outros falam e entender as ações de fato, entende? Problemas todos nós vamos passar. A gente não controla isso, principalmente quando a gente decide conviver com outras pessoas. Às vezes você vai passar por problemas por questões de ter outras pessoas envolvidas na sua vida, mas você, por tomar a frente, você vai acabar tomando a maior parte da responsabilidade, e faz parte. Tá tudo bem e faz parte. Mas é sobre os seus atos, e os seus atos é com Deus. Então, de novo, o Espírito Santo vai nos guiar cada vez mais para a gente ter esse discernimento das nossas ações. E quando a gente age diferente do que fala, a palavra ela tem poder, né? Então, quando você fala algo e você age diferente, o Espírito te cobra. Eu até tenho um negócio que eu gosto bastante. Eu falo que eu gosto de me colocar em situações ruins, em situações vexamosas, eu adoro, tá? Eu já tinha falado isso 2, 3 anos antes. Por quê? Porque automaticamente, quando nós passamos vergonha, o seu ego vai lá no chão, você concorda? Nossa, demais, seu Marcos, nem fala, Mas isso é bom para o espírito, Dani, que você não faz ideia. Você entende se realmente você está no caminho certo espiritual quando você é apedrejado pelo mundo. Porque se você não está no caminho espiritual, você cai. Então, você quer ver uma forma de você fazer com que algo que demoraria 2 anos para mudar dentro de você mude em meses? Você se colocar numa situação vexamosa. Você se colocar numa situação de vergonha. Porque automaticamente seu ego vai no chão.
e automaticamente o seu espiritual vai lá no talo. E aí, se você não tem espiritual, você cai junto com o ego. Entende? Basicamente isso. Então, eu falo que a nossa inteligência, já perceberam? Vou trazer uma situação que você vai entender bem sobre isso. Já percebeu que quando a gente passa problema, parece que a tal da expressão, quando a água bate na bunda, a gente faz o que tem que ser feito? Já ouviu essa expressão, Dani? Ah, sim, bastante. Legal. Por quê? Porque normalmente o seu QI ele vai funcionar melhor. O seu raciocínio ele vai funcionar melhor, tá? Então, quando você se coloca em situações aonde você força o seu ego, automaticamente você resolve coisas muito mais rápido. Coisas em você muito mais rápidas do que você faria ao longo do caminho. Minha esposa me falou isso hoje, de uma situação que eu estava mexendo, né? E ela falou assim, nós sabemos que se Deus não fizesse desse jeito, você ia ficar mais anos nisso. É como se Deus permitisse, né, seu Marcos, algumas coisas na vida da gente para cumprir algum propósito lá na O frente. espiritual tem que estar muito alto, porque se o espiritual não está alto, você cai no ego, porque o ego vai te jogar lá embaixo. E o pior é que, no fundo, nós sabíamos que isso ia acontecer uma hora ou outra, e se não acontecesse do jeito que foi, eu, como sou um cara muito forte, muito corajoso e gosto de desbravar, automaticamente eu já vinha fazendo isso. Eu dava um jeito de fazer com que acontecesse. Mas chegou o limite que Deus tinha para poder tratar o que ele quis tratar em mim, que na verdade eu nem sei. Mas visivelmente eu e minha esposa, a nossa mudança para cá, Dani, para a gente fechar, porque a gente entrou nesse tema, mas a nossa mudança para Santa Catarina, a gente já morou aqui, né? Eu, quando conheci a Fê, eu vim morar para cá, depois a gente foi para Santos, para Praia Grande, depois para Santos, né? E eu comecei a acordar e Deus falando assim, ó, deu tempo de vocês aqui. A Fê tá aqui com a gente? Consegue abrir o bebê, não? Sim, tô aqui. E Deus falava comigo, e aí eu virei para a Fê e falei assim, ó, a gente morava num apartamento maravilhoso, que você conhecia a Dani, num bairro maravilhoso, num lugar muito bom, as crianças estudando bem, tudo dando certo, a empresa rodando bem, tudo certo. E Deus falando comigo assim, ó, deu tempo de vocês aqui. E na época, a gente estava organizando algumas coisas. A gente vem visitar casas aqui onde a gente decidiu vir morar, por vezes com, tipo assim, sem saber o que a gente estava fazendo aqui. Tipo assim, vinha e... Por que que a gente veio aqui, Jesus amado? Não faz sentido, a vida está tão redonda em Santos. Tá tudo tão certo, tá tudo tão... E aí a gente voltava. E aí Deus falava de novo. E aí, de novo, bebê, a gente precisa ir. Isso faz 6, 7 meses atrás. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao espiritual, Deus, ele sabe o que ele faz com a gente. E a gente só precisa confiar. É verdade. Simples. Então, de novo, né? Todo mundo se perguntava o que esses dois foram com essas crianças, voltaram para o sul. E as crianças, meu Deus, a gente gosta de Santos, eles adoravam os amigos, a escola, tudo encaixado, encaixado. A Bela do meu lado, vem dar oi aqui, Bela, vem cá. Vem cá, dá oi. Vem dar oi aqui. Vem cá, dá oi aqui. A Bela tá aqui do meu lado. É pra você não matar não, tá? Olha lá, a dona Bela aqui. E todo ele, Ariel, todo mundo, a Fê. Nossa, Santos é realmente uma cidade maravilhosa. A gente gosta bastante. Mas, como em outras vezes, quando a gente decide colocar nossa vida no espiritual, nós não sabemos o que Deus quer para a gente. Então, de novo, né, eu comentei com vocês outro dia que eu vi um podcast que tinha um rapaz chamado David Leonardo. Eu conheço muito pouco desse rapaz, mas eu gostei muito do que ele falou nesse podcast. Ele falou num podcast com o Joel J. Ele virou e falou assim, Joel, estica o seu braço, algo desse tipo. Então, tipo assim, até aqui é você que vai, daqui para frente é Deus. E aí o Joel, do jeitão dele, né? Ah, David Leonardo, como assim? Deixa eu te explicar, Joel, o David falando, né? Então, tipo assim, se você fizer a listinha no seu caderno, e do Joel,
O que é Deus? É você deixar uma linha no seu planejamento em branco, escrito assim, milagre. Escrito assim, Cristo. Isso é viver o espiritual. Porque se tudo que eu realizo, eu boto num papel e realizo, são as minhas habilidades. E eu posso ter boas habilidades, eu posso ter bons princípios, eu posso ter bons valores, e eu vou gerar resultado no mundo. Mas o espiritual é diferente do mundo. Quantas pessoas ganham dinheiro tipo assim, fazem coisas erradas, têm vidas duplas e assim por diante? Porque elas entenderam que se elas seguirem certos princípios, certos valores, se posicionarem socialmente do jeito A, B, C ou D, elas vão ter resultados no mundo. São coisas diferentes, entende? Isso faz muito sentido para mim, porque, tipo assim, quando Deus ele nos incomoda com uma tomada de decisão, não tem como você achar que é ego. Não tem como você achar que é sua mente. Eu passo por isso e minha esposa passa por isso. E é muito doido quando os dois passam por isso em decisões em conjunto. É uma loucura. Não tem como. Deus vai incomodar de todas as formas, de todos os jeitos, no sonho, no dia a dia, em sinais, em tudo que vocês Você imaginarem. acordava de madrugada, lembra? Às 3 horas da Oi? manhã. Às 3 horas da manhã tu E acordava. várias coisas. Tipo assim, e meses antes eu tomei uma decisão. As pessoas me perguntam: olha, meu Deus, você perdeu a mão da empresa. Por que há 6 meses, 7 meses atrás você não vendeu a empresa junto com o seu sócio? Porque ele não era. O propósito que Deus me trouxe para cá, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Porque, inclusive, eu ter perdido a mão do meu negócio, eu olho hoje, foi por eu estar afastado dele. Como a gente leu aqui em Paulo, que novamente, né, todos esses conflitos é porque ele ia lá, edificava, dava direção e saía, né? E aí, como a gente leu ontem, daqui a pouco tinham imitadores de Paulo, tinham várias pessoas que tentavam ser Paulo, mas direcionavam errado, faziam errado. Então, de novo, é necessário ter a pessoa que desbrava, que dá direção. Então, por que Deus fez isso? Eu não sei, mas se eu discernir pelo ego, eu caio, é o que a gente falou agora. Eu tenho que discernir muito pelo Espírito, para entender que, porque eu não sei, aí sim que é Deus e é espiritual. Porque Deus, ele nunca vai colocar a gente em furada. Deus, ele nunca vai colocar a gente em coisa errada. Deus, ele nunca vai colocar a gente para passar algo que não é para a gente passar. Verdade. Qual é o problema? Nós somos extremamente ansiosos e queremos que a listinha do nosso caderno saia do jeito que nós colocamos. Então, se você quer que a lista do seu caderno saia do jeito que você colocou, você não precisa de Deus. Você precisa de princípio, de valores, de estudar, de buscar, de fazer o mundo. Você vai conseguir resultado no mundo. Agora, viver sobre a direção de Deus é algo que você não imagina. Porque se você imagina, não é espiritual. Como Paulo fala, nós espirituais entendemos os carnais não entendem os espirituais, não adianta. Quem é carnal não entende do espírito. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, se alguém carnal escutar, vai falar, isso aqui é conversa de doido. É verdade. Mas é verdade, isso é conversa de doido. Entende? Então, mais um capítulo maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 6, uma carta muito forte, onde Paulo está falando de moralidade, onde Paulo está falando para a gente cuidar do corpo. O corpo, ele fala corpo e mente, não é estética, nada disso. Cuidar do corpo, somos templo de Deus, do corpo e da mente, preservar nossa mente para que a gente entenda os sinais de Cristo cada vez mais. E ele fala de conflito entre irmãos, né? Então, conflito entre irmãos se resolve entre irmãos. Automaticamente, se você for buscar entre irmãos resolver isso fora, virou circo, porque as pessoas elas querem ver o circo de Cristo. Elas querem ver as pessoas que discernem espiritualmente passar por problemas. Sabe por quê? Porque elas querem virar e falar, como eu já ouvi algumas vezes, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus que ele permitiu você passar por isso? Aonde está? E aí, de novo, eu falo, meu Deus, que cansativo. Que é muito raso. Jesus amado, todos nós nascemos para morrer, todos nós nascemos para ir para o mesmo lugar, e de novo, eu tenho que sentar e explicar de novo, cadê o meu Deus? Se eu estou sentindo ele vivo dentro de mim, no meio dos problemas. Não é?
E quem não vive isso não vai entender. Eu percebi que eu não tenho nem que explicar. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar o seguinte, ó, tem um canal chamado Mais um Lindo Dia, que já tem 97 vídeos. Agora tem um gerador de estudo bíblico, com um devocional, com ponto de reflexão. Quando você passar por algo que você entender que a vida não é só sobre ego e sobre o mundo, o canal pode ser que te ajude a te edificar. Simples. É o que eu estou fazendo. Então é o que Deus está pedindo para eu fazer. Glória a Dona Deus, seu Dani, Marcos, obrigado. vai dar certo, já deu. Glória a Deus. Dani, obrigado. Fê, obrigado. Ó, peraí que fala sobre... a Bela está pedindo para eu falar sobre o canal dela. Então, o canal dela, a dona Fernanda e a dona Bela fizeram um canal chamado Amor e Tempero, que vai começar agora a ter vídeos das duas cozinhando e batendo papo e brincando e tudo mais, mas fazendo comidas. Mas já está no ar, amoretempero.com, e não tem vídeos ainda, né? Mas já está no ar, amoretempero.com. E como é que é o seu YouTube? Amor, _e_tempero. Amor e Tempero no YouTube. Então, daqui a pouco vocês vão ver um monte de vídeo da dona Bela e da dona Fernanda cozinhando para cima e para baixo. Gente, Segue beijo, a gente beijo, lá, beijo. hein, Dani? Não, eu vou seguir, pode deixar, Fê, vou seguir, pode deixar. Olá, Vocês estão Bela, muito obrigado. chique, hein? Vocês estão muito chique. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau, Dani. Tchau. Tchau, Belinha. Tchau, Fê. Tchau, fica com Deus. Tchau, Boa gente. noite. Beijo.